No sermão passado, meus irmãos, nós vimos o apóstolo Paulo nos dizendo que diante da lei, todos os homens devem se calar. Sejam eles judeus, sejam eles gregos, ali está tratando da universalidade da humanidade. Todos os homens diante da lei se calam. Aqueles que têm a norma da lei gravada no coração, aqueles que receberam a lei escrita, todos eles são culpáveis, e Paulo deixou isso muito claro no nosso estudo em Romanos. Nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Romanos, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Ele tem nos mostrado que a lei nos mostra que somos incapazes de cumprir as suas exigências, por causa de um reflexo. O reflexo seria a depravação total da humanidade. Foi o tema que nós estudamos no sermão passado. E o homem só pode se libertar dessa condição que ele se encontra escravizado, a menos que Deus, por meio da sua graça e também na funcionalidade da lei, mostre, por meio dos preceitos, das próprias exigências da lei, que atua como um tutor, como um aio que conduz a humanidade, os homens, para a vontade de Deus. E assim, ele se deparando com a verdade de Deus, ele encontre Cristo, porque a lei quer apontar para Jesus. Encontre Jesus Cristo e assim possa ser declarado inocente dos pecados que ele é responsável. Hoje nós vamos ver Paulo abrindo o leque para uma outra doutrina. Nós vimos a doutrina da depravação total. Obrigado, meu filho. E hoje vamos ver Paulo falando de uma outra doutrina, a doutrina da justificação. Porque não apenas judeus moralistas precisam saber disso. Paulo está discutindo aqui com um judeu moralista imaginário que ele havia criado numa diatribe, que eu já tenho reiterado aos irmãos, que é um recurso literário para conversar e ao mesmo tempo dar respostas. E ele usou essa diatribe para falar sobre a depravação total. Agora ele está falando, usando o mesmo recurso, para ensinar a doutrina da justificação. Então, não somente os moralistas ou o judeu precisa ouvir essa verdade. Isso precisa ser ouvido por toda a humanidade. E nós não podemos ser livres do pecado, da condenação do pecado, por nossos esforços, por habilidades, por bondades naturais que possamos fazer, o esforço natural que nós caprichosamente nos dedicamos. E nem mesmo pelo esforço da lei. Só podemos nos ver livres dessa realidade por meio do sacrifício de Cristo. Isso abre para o tema da justificação. Essa noite, no nosso sermão, eu chamei o título de "Foi Cristo quem nos justificou". Não foi homens que fez isso, que operou essa maravilhosa obra graciosa. Foi o Senhor Jesus Cristo. E Paulo está falando isso de maneira latente para o moralista que não queria reconhecer o sacrifício de Jesus, porque ele pensava cegamente que cumprir a lei seria suficiente para que ele pudesse se apresentar justificado diante de Deus. Então não são atos religiosos, irmãos, que nos justificam diante de Deus. Não é vir à igreja no domingo à noite, reloginho inglês, que nos justifica diante de Deus. Eu vou tirar aqui um pouquinho, viu? Porque pode atrapalhar. Que nos justifique diante de Deus, né? Não é jejuar ou jejuns que façamos que vai nos justificar diante de Deus. Ou atos de bondade, você abrir seus recursos, você abrir a sua carteira e fazer o bem para as pessoas carentes. Essas coisas são maravilhosas também. Mas não são essas coisas que nos tornam aceitáveis diante de Deus. Se não houver a justificação operada por Cristo na vida de um pecador,
Esse homem, por mais atos maravilhosos que ele realize, ele ainda, diante de Deus, está rejeitado. Então vamos aprender um pouco esta noite sobre esse tema e vamos ao texto de Romanos, capítulo 3, verso 21 ao verso 26. Eu peço aos irmãos que se ponham de pé para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Esses temas são maravilhosos porque nos humilham, meus irmãos, a gente saber que Deus planejou tudo e fez tudo o que a gente precisava para sermos salvos. Diz a palavra de Deus: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos. Vocês estão percebendo aí, se você estiver lendo na Ara, que você tem aí um colchete, né? Uma espécie de colchete ou chaves, né? Quando acontece isso num texto traduzido, irmãos, é porque essa versão aqui, que trabalha com uma linha de famílias literárias que a gente chama na crítica textual, que os tradutores da Bíblia usam para estudar e traduzirem textos bíblicos, tá bom? A linha que foi utilizada para traduzir a porção de todas as escrituras pertence a uma linha de famílias, de manuscritos antigos, só que a Ara faz isso, ela pega em outra família, que tem outra tradução, e pega algum ponto interessante e traz para a sua tradução, aí ela resolve colocar isso, ou os tradutores resolveram colocar isso em parênteses. Se você tirar esse colchete, se você tirar essas chaves aí, o sentido continua o mesmo, tá bom? Porque em outras versões você não vai ver essa expressãozinha. Então, isso não compromete. Tá bom, irmãos? Então, em algumas outras versões do texto sagrado contém isso aí. Então, a Ara faz isso, coloca um colchetezinho, uma chavezinha. Então, vamos lá. Vamos ler o verso 22 de novo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que crê, daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Lemos a tua palavra, Senhor, publicamente, e somos felizes por isso. Nesta hora em que iremos expor a tua palavra, pedimos ao Senhor que, pela ação do Espírito Santo no meio da nossa igreja, o Senhor possa iluminar os nossos ouvidos e nos dar, Senhor, o temor para acolher a tua palavra com o coração. O Senhor também opere por meio da minha vida, para que humildemente, como comunicador da tua palavra, eu possa falar com clareza, limpidez aos ouvidos dos meus irmãos, para que eles possam compreender a tua verdade santa, eterna e suficiente das tuas escrituras sagradas. E por meio, Senhor, da exposição dela, possamos aprender um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa da justificação, a qual Paulo sistematizou aqui de uma maneira tão bela. Oramos agradecidos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. No verso 21, Paulo fala que a justiça sempre foi ensinada. A justiça que sempre foi ensinada, enfim, nos foi revelada. Põe os olhinhos no verso 21 e veja como Paulo começa falando essa verdade aqui que eu sinteticamente subtitulei dessa maneira. Ele começa falando assim: mas agora,
sem lei. Essa expressão, meus irmãos, mas agora sem lei, nos apresentam dois movimentos que Paulo está fazendo, apontando para os seus leitores aqui. O primeiro movimento que ele está fazendo, e que nós devemos capturar, está falando isso para o moralista, mas a nós, os leitores, também precisamos capturar, é uma mudança de argumento, de fato. Porque nos versos anteriores nós vimos Paulo falando com a questão da culpabilidade da humanidade em relação à depravação total. Então ele falou disso, ele mostrou que a lei não nos sara, a lei apresenta a nossa culpa, fala que somos indesculpáveis diante de Deus, porque Paulo mostrou que todos infringem a lei de Deus, que ele nos deixou, gravada no coração ou escrita. Portanto, a humanidade é absolutamente condenada, está escrava, está em estado de depravação. Então essa lei tinha essa vigência e Paulo falou sobre estas coisas. Ele deixou agora esse assunto tão pálido, como eu havia dito aos irmãos, um assunto tão pálido, tão cinzento, que é a depravação total, e ele segue para um outro movimento na sua fala ou no seu discurso, que agora abrir esta porta para que possamos contemplar a graça da justificação. Então este é o segundo movimento que a gente vê nessa expressão, mas agora sem lei. Paulo começa a trabalhar o argumento dentro de uma nova dispensação. Este é o novo movimento que chamamos a economia de Deus, como Deus trabalha na humanidade. Deus, pela sua graça, trouxe o antídoto do pecado à humanidade, esta humanidade que havia sido afetada em cheio pelo pecado, em todas as suas estruturas. Então Paulo falou de toda essa questão, agora ele entra para um assunto que é a nossa esperança, irmãos. Este novo movimento nós chamamos também de o tempo da graça, onde a justiça de Deus é claramente mostrada que não se pode ser obtida por méritos ou esforço humano. Homens que buscavam pela seu esforço cumprir exigências de uma lei que sempre dizia, você não consegue, você não pode. Mas esse tempo da graça, ou dessa nova aliança, nos mostra que fomos abençoados de uma maneira tão graciosa por Deus, não imerecedora, mas obra exclusivamente do nosso Deus. Então, irmãos, esses dois movimentos querem nos levar para isso que Paulo vai começar a descrever aqui, na continuidade do verso 21. Olha aqui comigo. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que o autor sagrado está falando aqui é que todo o Velho Testamento sempre ensinou sobre a justificação. Ele usou aqui o verbo phanerol, porque esse verbo grego phanerol, que está traduzido para nós aqui na expressão manifestou, está vendo aí no texto? A palavra grega que é um verbo phanerol. E se fôssemos traduzir dentro desse contexto, ele comunicaria a ideia para os leitores da seguinte maneira: indicando uma ação que sempre a lei e os profetas, ou os escritos do Velho Testamento, sempre estava agindo para tornar visível, ou agindo para tornar conhecido. E de que maneira? Por meio do ensino. Phanerol, do grego, tem este contexto aí de interpretação. A lei, os profetas, sempre trabalharam para revelar, manifestar por meio do ensino o tema da justificação.
Veja o verso 22. No verso seguinte aqui, o verso 22, Paulo revela de maneira tão cristalina, ou deixa mais claro, como que essa justiça que sempre foi ensinada, como eu havia dito, sempre foi ensinada e enfim nos foi manifestada. De que maneira tudo que os profetas ou os escritos do Velho Testamento, que lei e profetas devem ser interpretados nesse sentido, os escritos do Velho Testamento. Quando o Senhor um dia Jesus falou assim, contando a história do rico e do Lázaro, lembra? Aquela parábola. E aí quando o rico em chamas no inferno pedia que o Senhor, que Abraão, seu pai Abraão, enviasse o mendigo Lázaro que voltasse para avisar aos seus irmãos que o lugar onde ele estava era de muito sofrimento, ou que pudesse pelo menos colocar o dedinho na água, refrescar a garganta dele. O Senhor disse que não poderia acontecer. Quem estava de um canto não podia ir para o outro, né? E ainda ele disse, eles têm Moisés e os profetas, a eles os escutais. O que ali significa Moisés e os profetas é a mesma expressão aqui, lei e os profetas. Eles têm os escritos do Velho Testamento ensinando como ninguém pode chegar aqui, como alguém não pode chegar aqui, ensinando a justificação, tá? Como ninguém possa chegar lá no inferno. Então os profetas sempre estavam mostrando, estavam sempre anunciando. Agora, veja aqui no verso 22, como é que esta lei ou esses profetas sempre anunciavam. Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Essa expressão justiça de Deus aqui se refere a tornar o homem aceitável diante de Deus. A lei, os profetas, os escritos antigos sempre estavam mostrando como o homem poderia ser aceitável diante de Deus. Esse termo justiça ou justificação, meus irmãos, é muito importante dentro da carta aos Romanos, e ela aparece cerca de 30 vezes aqui neste documento. Então, tantas vezes ela aparece, comunica para nós o quê? Que este também é um assunto central que Paulo está comunicando. Quando há muitas repetições, a gente entende que aquilo ali deve ser muito bem averiguado. Então, justiça, justificação, essa raiz dessa palavra aparece cerca de 30 vezes nessa primeira fase da carta de Paulo, mostrando que esse tema, justificação, é algo muito importante. Então, a justiça ou a justificação que proporciona o homem seguir para uma vida de santificação. Então, quando somos justificados, é aí que somos condicionados a prosseguir em uma vida de santificação. Ninguém que não tenha sido justificado vai entrar no veio do caminho da santificação. Está uma coisa interligada à outra. Então você que está aqui esta noite, que foi justificado por Cristo Jesus, deve e pode viver uma vida de santificação, porque o Senhor comprou a sua vida. Então não tem como você entrar pelo caminho da justificação. Por isso que os homens se esforçam para se purificar, e essa purificação por esforço não vale de nada, porque quem nos coloca no caminho da santificação que agrada a Deus é esse ato da justificação que recebemos mediante a fé em Cristo Jesus. Não é mediante ao esforço dos homens ou das obras dos homens, mas na fé em Cristo Jesus. Então tal homem pode começar a viver uma vida digna, uma vida pura, puro de sentimentos, uma vida cujas ações glorificam a Deus. Não pelo que ele está fazendo, irmãos, mas pelo que foi feito por ele, pelo que Cristo fez por ele, quando o nosso Salvador espontaneamente se entregou por nós numa cruz,
para nos resgatar da morte e dos nossos pecados. O homem alcança a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se ele acender uma vela, ele vai alcançar a justiça de Deus? Não vai alcançar a justiça de Deus porque ele acendeu uma vela. Ele não vai alcançar a justiça de Deus porque, como eu disse, ele abriu seus tesouros e fez o bem às pessoas. Nós alcançamos a justiça de Deus ou somos aceitos por Deus pela obra que Cristo fez por nós. E quando nós acolhemos esta obra com fé no nosso coração. Então você que está aqui esta noite precisa saber disso claramente. Não são os seus atos de justiça que te tornam um homem e uma mulher aceitável diante de Deus, mas foi o que Cristo fez por nós. Foi o que Ele fez naquela cruz. E você crendo no ato dele, na cruz do Calvário, aí sim você se torna um homem e uma mulher aceitável diante de Deus. Quando a gente pergunta às pessoas se elas querem estar com Deus, uma pessoa em sã consciência vai dizer: sim, eu quero estar com Deus. Quando você pergunta a uma pessoa: você ama a Deus? Ela diz: sim, eu amo a Deus. Se uma pessoa em sã consciência, no leito de morte, você falar para ela se ela quer ir para o inferno ou quer ir para o céu, é óbvio que ela vai dizer que quer ir para o céu. Ninguém em sã consciência vai falar de forma contrária. Mas, irmãos, essas pessoas, mesmo com essas respostas positivas, só entrarão na glória, só serão aceitas por Deus se forem justificadas pelo Senhor. Deus condicionou a humanidade a isto, porque todos pecaram. Lembrem-se que Paulo, como eu estava dizendo, está falando a um homem que achava que podia se justificar com as suas próprias obras. É o moralista. É aquele que não reconhece as suas limitações, a sua fragilidade. E não diz: eu sou pecador, mas bate no peito e se arroga como alguém que está pronto, alguém que está sem dívida alguma diante de Deus. Mas toda a humanidade, irmãos, tem uma dívida com Deus impagável. E só é paga pela obra de Cristo na cruz. Então não adianta as filosofias, não adianta a retórica, não adianta a tua posição na sociedade, não adianta você ser ou descender de uma família nobre. Estas coisas não são funcionais quando se trata de vida eterna, quando se trata de futuro da eternidade. A questão da eternidade, eu usei a expressão futuro, eternidade, é deslocado isso, né? Me perdoe, irmãos. Quando se trata de eternidade, todas estas coisas perdem seu valor, irmãos. E Paulo vai continuar falando aqui no verso 22. E essa justiça, que é revelada pela fé em Cristo Jesus, ela é para o quê? Para todos e sobre todos os que creem. Então, quando a gente vê aqui o todos, parece que é para todos os homens, como que se todos os homens acolhessem. Mas todos os homens, infelizmente, não acolhem a chamada de Deus à salvação, ao arrependimento. As pessoas geralmente fazem como aquele homem rico. Lembra do mancebo de qualidade? Eu guardo a lei, eu guardo os mandamentos, eu faço isso desde a minha infância. O que mais me falta, Senhor? Olha como ele está se arrogando com todos os seus atos meritórios por ele mesmo. Faz alguma coisa só, vende o que você tem, vende tudo o que você tem, dai aos pobres, se desfaz de tudo isso. Por que Jesus disse isso? Porque isso seria a porta para ele entrar no céu? Não, porque Deus sabia, Cristo sabia, que o que prendia o coração daquele homem, embora ele procurasse se esforçar em guardar a lei e cumprir todos os mandamentos, ele era um homem no seu coração avarento. O dinheiro era o Deus da sua vida. Ele diz: abandona esse Deus e vem, segue-me. O que aquele jovem fez?
se entristeceu e não foi capaz de fazer isso. Nem todos acolhem, mas a Bíblia está sendo clara aqui que esta graça de ser justificado, ou de alcançar a justiça de Deus, ou de estar diante de Deus aceitável, é para todos os que creem. Se esta noite, você que está aqui, ou acompanhando a transmissão, crer na obra de Cristo, então a sua morte na cruz será aplicada na sua vida, e aí você será aceito diante de Deus, justificado diante de Deus, porque as tuas obras ou os teus méritos diante do Senhor não passam de um trapo de imundícia. E no final do verso, Paulo ainda é mais contundente quando ele diz: porque não há distinção. Não porque eu disse, você tenha todas aquelas qualidades que eu havia dito, que eu havia elencado. Eu sou filho de pastor, eu venho de uma família de cristãos, eu temo a Deus. Temê-lo não é suficiente, porque até o diabo teme e treme, não é verdade? Não é verdade, irmãos? O que é preciso é crer, é entregar a vida, é confiar, é render-se a Ele, é reconhecer que você não pode por si mesmo se purificar. Você precisa de um purificador, você precisa de um justificador. Ele disse que não há distinção, ou seja, gente de toda raça, gente de toda tribo, gente de todos os povos pode crer, pode vir em arrependimento e fé, e pode acolher a chamada eficaz do Senhor para a salvação e receber o sacrifício de Cristo, e então as suas mazelas serem removidas, e então você ser alguém aceitável diante de Deus. Segundo, eu disse que, primeiro, que a distinção seria, não há distinção, seria gente de todos os povos, gente de todas as raças, que vem e creem em Cristo. O segundo está conectado já ao verso 23, que era onde Paulo queria chegar. Por que ele está dizendo isso? Veja comigo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A imagem aqui é: a humanidade está em condição de miséria. A condição da humanidade não é uma condição louvável. O homem, ou os homens, em qualquer parte do mundo, sem distinção, está em condição de miséria. Eles carecem da glória de Deus, porque o pecado a qual eles foram atingidos os afastaram de tal maneira da presença de Deus, que eles estão em estágio de miséria. Eles foram destituídos. Não há valor nenhum nos seus atos, não há valor desejável da parte de Deus, porque este homem está em profunda, ou estes homens estão em profunda condição de miséria espiritual. Todos pecaram, irmãos, e todos carecem, todos estão debaixo de uma mesma lei, e todos carecem da justiça de Deus. Tem alguém aqui que poderia ser ousado para dizer que não? Nenhum dos teus atos, nenhum dos meus atos podem me tornar aceitável diante de Deus, porque estamos encerrados nessa verdade. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Deus. Mas a justiça de Cristo, querido ouvinte e irmão em Cristo, presente agora em nós, uma vez que cremos, uma vez que o recebemos com fé, verdadeiramente nos devolve a dignidade, ao valor, e nos reconecta a Deus. Se o pecado nos destituiu, a graça e a justiça de Cristo é a única forma de ligar o homem novamente a Deus.
Veja o verso 24 comigo. Nesse verso aqui seguinte, o apóstolo ele vai detalhar um pouco mais sobre alguns aspectos desta preciosa doutrina que nós estamos vendo aqui da justificação. E o verso 24 ele começa dizendo assim: sendo justificados gratuitamente. É como se o seu bolso estivesse furado e você não tivesse como pagar. Não tem nenhuma importância, não tem nenhum bem que você pudesse pagar pela tua vida. É o que eu venho reiterando aqui aos irmãos. Essa palavra justificados aqui, ou a expressão justiça, justificação, ela é uma expressão forense. A expressão forense é porque é uma expressão comum no meio jurídico. Trata-se de, o caso aqui da justificação, de alguém em um tribunal. Mas não é num tribunal humano. É no tribunal divino, é num tribunal que está no céu, irmãos. E no momento em que o pecador, ele reconhece os seus pecados e vem arrependido, e confessa os seus pecados, crendo na obra de Cristo, naquele exato momento, ele é gratuitamente declarado inocente. E no tribunal vai ser, naturalmente, é expedido a sentença de inocência ou culpabilidade, não é verdade? Mas no tribunal de Deus, o pecador arrependido é declarado inocente. Ele está ali, irmãos, diante de Deus, arrependido e confesso. Foi ele mesmo que praticou os pecados. Foi você mesmo que pecou. Foi eu mesmo que pequei. E que realizei pecados até que extrapola a natureza humana. Mas simplesmente Deus, ao derramar sua graça no meu coração e no teu coração, e abrir os nossos olhos e nós nos arrependermos de cada ato infame que fizemos, naquela hora, somos declarados inocentes. Somos sim pecadores, mas declarados inocentes. Isso é maravilhoso. Um pecador declarado inocente. Esse tribunal é um tribunal só para os inocentes. Ninguém que está nesse tribunal aí sai de lá com outra sentença que não seja a inocência que é aplicada à vida do pecador pela obra de Cristo Jesus. Ele chega lá miserável, ele chega lá carente, ele chega lá sem condição nenhuma de fazer nada, mas ele encontra aquele que fez tudo por ele, Jesus, que fez tudo por você, que fez tudo por mim. Isso é algo especial. E o verso 24 diz: por sua graça, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, é algo especial, é um favor mesmo que não merecemos, e foi algo especial. Transgredimos, nós não merecíamos. No tribunal humano, o que acontece? Falhou, você paga. Não é? Não é o pai que paga pelo erro do filho no tribunal dos homens. Mas nesse tribunal de Deus, o Filho de Deus pagou a nossa conta. É diferente. Deus não deixou no tribunal dos homens. Ele deixou no seu tribunal santo e justo. Porque você merecia era ser castigado eternamente, e eu também. Mas onde fomos apresentados e declarados inocentes foi no tribunal da justiça de Deus. E ali, meus irmãos, todos nós nos humilhamos e saímos de lá agraciados. Porque foi pela graça. Eu não podia pagar. Você não podia pagar.
E ele continua dizendo aqui no verso 24: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É um outro elemento desse tema justificação. Ele usou aqui um genitivo, um substantivo genitivo, que eu tenho ensinado aos adolescentes, que é a palavra grega apolipolios, que é quando fala de que alguém foi resgatado e teve a sua conta paga, alguém que estava num mercado de escravos e teve a sua conta paga. Essa redenção que Cristo realizou por nós custou um pagamento. Eu não poderia pagar o preço, mas alguém pagou o preço que eu não poderia pagar. E o preço foi alto, meus irmãos. Foi o preço de sangue. Eu e você somos imperfeitos. Se fôssemos crucificados, não valeria nada. Não valeria nada, porque somos maculados, irmãos. Todos pecaram. Mas o Cordeiro Santo pagou o preço com o seu sangue precioso. O seu sangue sem pecado. É por isso que a justificação tem esse poder eterno. Porque ela vem na redenção de Cristo, na obra de Cristo no Calvário. A tua inocência não está nos teus atos, nem o que você poderia pagar. Está no preço alto pago pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Então você é inocentado pelo sangue de Jesus, que cobre a tua vida. Quando Deus Pai olha para você e recebe você quando você ora, quando você se aproxima dele, ele vê em você a justiça do seu Filho. Ele vê a tua vida coberta pelo sangue vermelho e vivo do seu Filho, que te lavou, que te justificou e lhe tornou aceitável a Deus, porque foi pela graça que essa redenção, mediante a Cristo Jesus, se operou na minha vida e na sua vida. Essa expressão aqui, redentiva, ela é importante para nós. Ela fala de uma redenção gratuita. Nós não tínhamos como pagar o alto preço, mas ela custou a vida de Deus, a vida do Filho de Deus. É como que se o Senhor Jesus, irmão, chegasse, quando você creu, ou você quando crê, no tribunal do Senhor, no tribunal do Todo-Poderoso, e a sua vida fosse ali exposta e ele falasse: eu paguei o preço por cada pecado que esse homem e essa mulher cometeu. Eu paguei o preço com o meu sangue. Eu livrei esse pecador da condenação. Esse homem, essa mulher miserável, que não tem condição de libertar-se por si mesmo, ele creu ou ela crê no meu sacrifício e eu paguei a conta dele. Cristo viu a sua condição. Ele viu que estávamos no mercado de escravos e que não tínhamos como sair de lá. E então ele resolveu operar a nossa redenção, que também significa o nosso resgate. Ele foi e nos resgatou. E veja o verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então aqui é Paulo estendendo ainda mais o nosso imaginário com relação à justificação, quando ele usa o termo aqui, propiciação. Esse termo propiciação, meus irmãos, ele comunica uma ideia muito sensível para o moralista que estava ouvindo aquilo ali, porque propiciação se falava da tampa do propiciatório, que era a tampa que ficava em cima da arca do tesouro, ou da arca da aliança, onde os sacrifícios eram feitos. Mas antes de eu falar sobre isso, deixe-me lhe observar esse termo aqui, a quem Deus propôs. Esse termo, a quem Deus propôs, está ligado ao sacrifício. Esse termo, a quem Deus propôs, está falando de Cristo. E a quem Deus propôs está comunicando a ideia de exposição. E onde foi que o Filho de Deus foi exposto como propiciação? Foi exposto como o pagamento,
na cruz, quando ele foi levantado, ele disse que quando o Filho do Homem for levantado, eu atrairei todos a mim, todos aqueles que crerem. Então, aquele dia, naquela sexta-feira, no alto do monte chamado Gólgota, quando ele foi exposto, ele estava pagando a conta para todo aquele que cresce no seu sacrifício. Então, a ideia aqui do nome propiciação falava muito forte ali para o moralista que estava ouvindo aquela conversa, aquela exortação de Paulo. Porque o propiciatório, irmãos, como eu disse, era aquela tampa que ficava em cima da arca da aliança, que ficava essa arca no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, da tenda e futuramente, primeiro na tenda, né? Depois futuramente no próprio templo. E uma vez no ano, um cordeiro tinha que ser imolado brutalmente, e o seu sangue, derramado sobre a tampa. O ato da expiação, a propiciação, quando Paulo está dizendo a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ele está dizendo que Jesus foi brutalmente sacrificado naquela cruz. Como um cordeiro brutalmente era imolado e o seu sangue era derramado no propiciatório. E quando aquele sangue era recebido na tampa do propiciatório, o que sobre a tampa tinha? Os anjos, querubins que faziam sombra dizendo que Deus estava ali. Ou seja, Deus estava recebendo aquele sacrifício daquele animal e perdoando o pecado do seu povo que havia cometido dali para trás. Quando o sangue de Cristo foi como propiciação por nós, este sangue derramado foi recebido por Deus como o pagamento total e absoluto pelas nossas vidas. Muito mais excelente do que o sangue de um cordeiro que era imolado anualmente, mas o cordeiro santo e puro de Deus, uma vez imolado em nosso lugar, o seu sangue derramado nos purificou e nos justificou. E aí no verso 25 ele continua dizendo, mediante a fé para manifestar a justiça. E o que é isso que Paulo está querendo dizer? Primeiro, que Paulo está comunicando aqui é que mediante o sacrifício de Cristo na cruz, ao verter o seu sangue, ao seu sangue ser como propiciação pelos nossos pecados, os seus méritos foram imputados a nós. Então não é somente o sangue ser derramado, porque a gente pensa no sangue somente ali no plasma, né? Não, mas o sangue é a vida, é toda a vida de Cristo, todos os seus méritos, que ao nos tocar com o seu sangue, foi imputado a nós. Então os méritos de Cristo foi comunicado ao homem que estava em miséria, que não podia pagar, que não podia ser aceito. Então a vida santa de Cristo, aquele que cumpriu toda a lei, foi imputada a nós, e todo o nosso descrédito, toda a nossa miséria, nossos pensamentos mais falidos, irmãos, nossas ações mais deploráveis foram imputadas na conta de Cristo. E isso foi justo diante de Deus. Para Deus isso foi justo. Isso extrapola o nosso entender. Por que é justo? Porque isso é parte da redenção eterna que o Senhor havia planejado desde a eternidade para nos alcançar. Então fomos imputados, irmãos. Os atos de Cristo imputados a nós nos torna justos diante de Deus. E vejam o verso em continuidade dizendo aqui nessa segunda parte: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Isso é curioso aqui para nós. E não pode ser interpretado por nós da seguinte maneira:
Deus fez vista grossas. Essa expressão aqui, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, não significa que Deus passou a mão sobre a cabeça dos pecadores antes dele ter matado o seu filho na cruz em nosso lugar. Mas significa que ele, pela sua tolerância, a palavra que usa aqui, ou pela sua misericórdia, ele foi dando tempo ao homem para que a ira que deveria ser derramada sobre a humanidade fosse derramada no lugar certo e na hora certa e na pessoa certa. Essa palavra tolerância aqui já apareceu no texto de Romanos quando nós estávamos lendo no capítulo 2, versículo 4. Vejam comigo rapidinho. Capítulo 2, versículo 4. É a mesma palavra grega que foi traduzida para tolerância aqui. Que diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, e longanimidade, ignorando a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Essa tolerância, volta lá agora para o capítulo 3, por favor. Do texto que nos diz que Deus deixou impune os pecados, era o Senhor dando tempo à humanidade. Não significa que Deus nunca puniu pecadores, porque Deus sempre puniu o pecado. Pecado é pecado diante de Deus e Deus sempre puniu pecadores. Mas a ira que Ele deveria derramar sobre a humanidade, Ele esperou com paciência para derramar sobre a pessoa certa, sobre o momento certo. E aonde é que a gente vê isso aqui? Veja o verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Em Jesus. O tempo presente era o tempo da manifestação do seu Filho. Quando Ele lá no Gólgota recebeu toda a ira de Deus no nosso lugar. Aí Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho. Essa cruz pesada que eu e você não poderia carregar, Ele que carregou. Esse cálice da ira de Deus que eu e você não poderíamos beber, Ele quem bebeu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser declarados inocentes, justos. E porque Ele, meus irmãos, é o justo, porque somente Ele é perfeito, porque somente Ele é puro, todos nós pecamos, Ele foi o único que não pecou. Ele foi o Cordeiro de Deus, perfeito para cumprir todas as exigências da lei. O único que poderia ser a nossa verdadeira propiciação. O único que poderia apaziguar a ira de Deus, aplacar a ira de Deus. E, portanto, o único que poderia nos representar no tribunal de Deus e nos declarar inocentes. E o Pai, por meio do Filho, porque você vê aí, e o justificador, ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. O Pai, no Filho, foi e é o justo e o justificador de todos aqueles que creem no sacrifício do seu Filho. Exposto o texto, deixe-me fazer 3 breves aplicações aqui, irmãos. Primeiro, o tema da justificação deve nos conduzir a parar de confiarmos em nós mesmos e nos rendermos completamente a Cristo. Porque todas as nossas ações estão fadadas, irmãos. Se a justiça de Deus é mediante a fé em Cristo Jesus, como nós vimos aqui no capítulo 3, lá no verso 22, então isso destrói qualquer tentativa de qualquer homem aqui de auto se justificar.
O pecador não pode se auto-justificar. E infelizmente, quando a pessoa é arguída nos seus pecados, o que ela mais tende é querer se auto-justificar. Pare de se auto-justificar. Pare de querer confiar nas suas próprias habilidades e renda-se completamente ao que Cristo fez. O judeu moralista precisava entender que ele não poderia mais viver naquele argumento dele, retórico. E eu quero dizer para você que me ouve que não é a sua religião que vai te salvar. Que não são os seus dotes, as suas habilidades que vão te salvar. É o que Cristo fez. E isso tem que ficar muito claro na tua consciência. Não são as penitências que você queira pagar, as velas que você queira acender. Nada disso pode nos justificar, uma vez que o texto deixou muito claro que todos estão encerrados numa mesma condição. Todos aqui pecaram. Isso significa que não há nenhum mérito pessoal em nós. Não há nenhum esforço nosso suficiente. Por isso devemos nos render a Cristo. Não há obra nenhuma nossa que nos torne aprovável diante de Deus. Por isso que devemos nos esconder na obra de Cristo no Calvário. Se alguém aqui está tentando ser bom o suficiente demais, você vai se esforçar até o fim, você vai secar se esforçando, e isso não será suficiente. Se você pensa que este é o caminho, eu quero lhe dizer que você está no caminho errado. O caminho é a cruz. O caminho é Jesus. É como que um dia Sérgio Lopes cantando, ele diz assim, ó: todo o meu orgulho e toda a minha emoção eram dois caminhos que formavam uma cruz. Descobri a fé, a minha vida floresceu. Eu não vou deixar de te falar do amor de Jesus. Sérgio Lopes falou isso em uma música. Então toda a tua arrogância, todo o teu esforço se torne um caminho que te leve para Cristo, em arrependimento. Em arrependimento, porque não é o teu esforço. Então deixe de lutar contra essa verdade tão maravilhosa e poderosa e renda-se a Jesus. Não confie em si mesmo, confie em o que Jesus Cristo fez. A única resposta é: abandone a autoconfiança e lance-se completamente a Jesus. E faça isso hoje em uma atitude de fé. Acolha hoje Cristo no teu coração. Será que você vai sair desta noite aqui confiando em si mesmo, achando que você vai poder se justificar? Não poderá. Você não vai chegar neste tribunal. O tribunal dos inocentes é reservado aos pecadores arrependidos. Se você quer chegar nesse tribunal e ser declarado inocente, renda-se a Cristo. Não pense que o que eu estou lhe dizendo é utopia, é verdade. Porque se você não estiver nesse tribunal, você vai estar em outro tribunal, o tribunal do juízo. E nesse tribunal não haverá inocentes. Ninguém declarado inocente. Serão culpados e julgados para a morte eterna. Renda-se a Jesus Cristo. Seja revestido pela sua graça, pelo seu sangue. Receba os méritos de Cristo na sua vida. E saia daqui esta noite como um filho de Deus, lavado e remido, resgatado e justificado pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Segundo, contemple a cruz, porque ali é que está a justiça e o amor de Deus. E nós estamos neste tempo, irmãos, de contemplarmos a cruz de Cristo. Essa justificação que era ensinada, pregada pela lei, pelos profetas, pelos escritos do passado, a palavra de Deus no Antigo Testamento, nos foi revelada na pessoa de Jesus. Então, não temos que duvidar. Temos que contemplar e acolher esse amor de Deus dispensado por nós, quando nós não merecíamos. Paulo diz que Deus
propôs Cristo como propiciação por meio do seu sangue. Deus não ignorou os nossos pecados, mas Ele esperou o momento certo de enviar o Cordeiro perfeito para tomar o nosso lugar. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta noite você pode contemplar essa cruz e ser beneficiado por essa obra maravilhosa. Ali, meu irmão, querido ouvinte, você verá toda a ira de Deus ser aplacada. Você verá toda a justiça de Deus ser satisfeita. Quando você contempla a cruz, você vê a sua impotência, mas você vê aquele que fez tudo por você. Você vê o amor de Deus revelado tão poderosamente. Você vê Cristo bebendo toda a gota da ira de Deus que deveria ser derramada sobre você, e você se humilha em fé, e em confissão, e em arrependimento. Deus sempre odiou o pecado, e Ele fez moer e inflamar o seu Filho na cruz pelos nossos pecados. Olhe e contemple a cruz nessa noite, e você, pela fé, se torne um pecador amado por Deus e aceito por Deus pela justiça de Cristo imputada a você. A cruz não é apenas um símbolo para nós olharmos, como quem passa e faz um sinal. A cruz é um símbolo de fato, mas para olharmos e sermos humilhados, e nos maravilharmos, porque ali deveria ser o nosso lugar, mas o Cordeiro Santo tomou o nosso lugar, levou a nossa conta e nos deu a sua bendita salvação. Por meio do seu sacrifício, contemple a cruz de Cristo. E a justificação também, aqui a terceira aplicação, é um tema também que nos leva, irmãos, a viver uma vida contínua de gratidão. Vivemos gratos a Deus pelo que Cristo fez por nós na cruz. E quão bom é o cristão poder ouvir mensagens como essa e recalibrar seu ânimo. E amanhã você poder levantar bem cedo, respirar, contemplar a cruz e agradecer com o coração satisfeito tudo o que Jesus fez por você, que você não poderia fazer. Você poderá acordar amanhã bem cedo e louvar a Ele pelo que Ele fez, chorar, cantar, se alegrar, porque você é um justo, porque você não é mais um condenado, porque Ele removeu de você a acusação, e você pode se aproximar de Deus e ser abraçado por Ele e aceito por Ele, porque você é um justificado pela fé em Jesus Cristo. E isso é glorioso, meus irmãos, você poder levantar amanhã bem cedo e pensar nisso, muito mais do que você saber que você está indo para o trabalho que você sempre desejou ir. Você acordar e lembrar disso, e isso ser mais impactante do que você olhar para o seu lado e ver a esposa tão amada que você sempre desejou, o marido tão desejado que Deus lhe deu. Contemplar a Cristo e se deleitar na graça que Ele fez, na sua obra na cruz, não tem nada que se compare neste mundo. Talvez amanhã você possa acordar com uma nova expectativa. Se você render-se a Cristo hoje e confessar os seus pecados, amanhã você pode acordar exatamente assim. O mundo terá uma cor diferente para você, a vida terá sentido para você, porque Cristo é quem faz sentido na nossa vida, a sua justiça é que faz sentido em nossa vida. Então, meu irmão, viver uma vida grata pela justificação de Cristo, a você, querido ouvinte, é ter a certeza de que o sacrifício já foi provido, e eu não preciso viver esmurrando, me autoflagelando. Posso sim viver me humilhando e contemplando a sua graça, mas o autoflagelo não vai mudar nada, ou tentando acertar com a minha força, não, mas eu me maravilho porque Ele fez tudo por mim,
E quando eu contemplo com gratidão, eu me sinto muito feliz e eternamente satisfeito. Talvez está te faltando esta contemplação. Talvez está ali faltando mesmo para que a tua vida tenha gosto, tenha sentido e tenha maravilhamento. Tente fazer isso, tente amanhã acordar e ao invés de pular da cama para escovar os dentes e cair para dentro do café, porque o relógio já está apontando e você tem um carro para pegar para não perder o horário do trabalho, se esforce para acordar um pouquinho mais cedo e contemple a obra de Cristo. Faça isso só um minutinho, seu dia será completamente diferente. O crente verdadeiro, ele não vive mais inseguro porque a sua salvação já foi conquistada, e ele não vive mais temeroso porque tudo já foi feito por Cristo. Ele vive em segurança plena e total porque ele foi justificado, declarado inocente, mas também ele vive não de qualquer maneira, ele vive em gratidão, caminhando em santificação, porque ele entende: eu fui salvo pela obra de Cristo e os seus méritos me garantem a aprovação diante do meu Deus. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos louvar a Deus, vamos cantar e louvar a Deus. Senhor, nessa noite queremos agradecer pela tua palavra que foi pregada e rogamos ao Senhor, que é o Deus que transforma corações, que possa operar, Senhor, a mudança do coração de quem ouviu e que carece da justiça e da graça de Cristo. Que o Senhor opere, levando arrependimento a este coração, e ele confesse Cristo como Salvador e ele possa contemplá-lo pela fé. Aplica, Senhor, todas essas nuances da justificação no meio do teu povo, para que possamos viver nos maravilhando cada dia mais contigo e possamos voltar para a nossa casa, maravilhados pelo que Jesus fez por nós. Amém. Vamos cantar ao Senhor, meus irmãos.